Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Sheila Hansen, sou bacharel em Direito, estou tentando passar na prova da ordem, assim como muitas pessoas. Faço pós-graduação em Direito do Trabalho Previdenciário. Venho aí semana que vem com o study vlog sobre a minha pós-graduação. Só tô me preparando com material, aprendendo a fazer lettering e assim por diante, ok? Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre a prova 32, né? Eu vou falar sobre o processo civil hoje, né? Que vai do 51 ao 57, porém eu não falarei da 55, porque ela foi anulada e eu não quero comentar as questões que foram anuladas. Tudo bem que ainda tem muita questão para ser discutida ainda, se será ou não anulada, porém essa já foi anulada pela OAB na data de hoje, que é a questão 55, da prova branca. Então vamos lá. Prova branca, questão 51, processo civil. Patrícia aluga seu escritório profissional no edifício Law Offices, tendo ajuizado ação em face de sua locadora, a fim de rever o valor do aluguel. Aberto o prazo para a apresentação da réplica, ficou silente a parte autora. O juiz, ao examinar os autos para prolação da sentença, verificou não ter constado o nome do patrono da autora da publicação do despacho para a oferta de réplica. Entretanto, não foi determinada a repetição do ato e o fato foi julgado procedente. Sobre o processo em questão, assinale a afirmativa correta, que na prova branca é a letra B. Não havia necessidade de repetição da intimação para apresentação de réplica, já que o mérito foi decidido em favor da parte autora. Ela não ia entrar com recurso contra ela mesma, né? E a pergunta número 52, ok? Da prova branca. Guilherme, em 13 de março de 2019, ajuizou ação indenizatória contra Rodrigo, a qual tramita no juízo da Quinta Vara da Comarca de Belo Horizonte, em autos físicos. Em contestação, Rodrigo defendeu preliminarmente a incompetência do Poder Judiciário, pois as partes teriam pactuado convenção de arbitragem no contrato que fundamentava a demanda movida por Guilherme. Rodrigo, no mérito de sua defesa, requereu a improcedência do pedido indenizatório, uma vez que teria cumprido o contrato celebrado entre as partes. Após a apresentação da réplica, o juízo da Quinta Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte proferiu a decisão na qual rejeitou a preliminar arguída pelo Rodrigo e intimou as partes para informar as provas que pretendiam produzir. Inconformado, Rodrigo interpôs agravo de instrumento, né? Decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. Contra a parcela de decisão que rejeitou a preliminar de convenção de arbitragem. No entanto, Rodrigo não cumpriu a obrigação de comunicação ao juízo de primeiro grau a interposição do agravo no prazo de 3 dias, deixando de apresentar a cópia da petição do agravo de instrumento e o comprovante de sua interposição para a Quinta Vara Civil de Belo Horizonte. Para que o recurso de Rodrigo não seja conhecido com base nesse vício formal, assinale a opção que apresenta a medida a ser adotada por Guilherme. É a resposta C. Ele deverá, em suas contrarrazões do agravo de instrumento, apontar que Rodrigo descumpriu a exigência de comunicação em questão. Ok? Então, o agravante poderá requerer juntado aos autos do processo de cópia da petição, agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e a relação dos documentos que instruíram o recurso. O parágrafo 2º do dispositivo: se os autos não forem eletrônicos, o agravante tomará a providência mencionada no caput do artigo 1118 do Código de Processo Civil, no prazo de 3 dias, a contar da interposição do agravo de instrumento ou descumprimento dessa exigência, desde que arguído e provado pelo agravado, importa a impossibilidade do agravo de instrumento. Então, quer dizer, se você não juntar, não tem apreciação do seu agravo de instrumento. 53, da prova branca. O juízo da primeira vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, em ação ajuizada por Jorge, servidor público, condenou o município do Rio de Janeiro ao pagamento de verbas remuneratórias atrasadas que não haviam sido pagas pelo ente municipal. Após o trânsito em julgado, deu início ao cumprimento da sentença do valor de R$ 600 mil.
tendo o município apresentado impugnação ao prazo de 25 dias úteis após a sua intimação, alegando haver excesso da execução de R$ 200 mil, à medida que Jorge teria computado juros e correção monetária de forma equivocada ao calcular o valor exequendo. Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Na prova branca, a afirmativa correta é a C, que é Jorge, tendo em vista que o município do Rio de Janeiro impugnou apenas parcialmente o crédito, ao alegar excesso, poderá prosseguir com a execução da parte que não foi questionada, requerendo a expedição do respectivo precatório judicial da parcela incontroversa da dívida, ok? Então, assim, segundo o artigo 535, parágrafo 4 do CPC, tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será desde logo objeto de cumprimento, ok? Então, assim, eles disseram que houve excesso de 200 mil, então os 400 mil já começa para pagamento e eles vão discutindo os 200 mil por aí. 54. Em determinado mandado de segurança individual contra ato de um dos ministros de Estado, o Supremo Tribunal de Justiça, em sua competência constitucional originária, denegou a segurança da primeira e única instância da jurisdição. Diante do julgamento desse caso concreto, assinale a opção que apresenta a hipótese de cabimento para o recurso ordinário constitucional dirigido ao STF. Na prova branca, a resposta dessa questão é a letra A. Os mandados de segurança, habeas datas, mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão. Então, os 54, segundo o artigo 1027, serão julgados em recurso ordinário pelo Supremo Tribunal Federal os mandados de segurança, os habeas corpus e os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores quando denegatória a decisão. Exatamente o que estava escrito no 1027, colocaram aqui na prova, ok? A 55 eu não irei ler, porque ela já foi nula, tá? Então não tem necessidade de lermos. Processo Civil 56, prova branca. Em virtude do inadimplimento do pagamento de uma nota promissória, o banco Mais Dinheiro ajuizou a ação de execução por título extrajudicial em face do supermercado Baratão. Citado o réu, não houve o pagamento da dívida, tampouco foram encontrados bens penhoráveis. Em consequência, o exequente requereu a penhora de 100% do faturamento do executado, que foi deferido pela juíza responsável pelo processo. Sob o fundamento que se tratava da dívida muito elevada, o executado interpôs agravo de instrumento impugnando essa decisão. Sobre tais fatos, assinale a afirmativa correta. Na prova branca, a alternativa correta é a letra A. O agravante tem razão na medida em que a penhora da integralidade do faturamento tornaria inviável o exercício da atividade empresarial, né? Então, me desculpem, de acordo com o artigo 886, parágrafo 1º do CPC, conseguindo que o magistrado fixará percentual que propicia a satisfação do crédito, exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial, porque se ele pagar, ele não consegue sobreviver, né? Diante disso, deve ser verificado que a penhora de 100% do faturamento compromete o funcionamento da empresa, né? Se é uma penhora menor, a empresa continua a funcionar, agora de 100% a empresa quebra. E por fim, né, não mais importante, a pergunta número 57, de processo civil da prova branca, em determinada demanda indenizatória, houve a condenação do réu para pagar a quantia de R$ 10 mil em sentença transitada em julgado em prol do autor. Na qualidade de patrono deste último, assinale a opção que representa a medida adequada a ser providenciada. D. Peticionar para iniciar a fase executiva após a certificação do trânsito em julgado, requerendo a intimação do devedor para pagamento voluntário no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimos consectários legais, ok? Segundo o artigo 523 do Código de Processo Civil, no caso de condenação de quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á
o requerimento do exequente sendo executado, intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescidos de custas, se houver. Bom, então, de processo civil foi isso, foram essas questões que caíram, né? A gente ainda está aguardando vários recursos, né? Que estão por vir, né? De anulações de questões, mas por enquanto eu só tô lendo as que na data de hoje não estão anuladas, ok? Então, se você gostou, você deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa os sininhos. Vamos ter mais novidades, pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário, uma coisa muito bacana, ok? E muito obrigada por terem ficado até aqui. Um abraço, tchau!